Bom, galera, nós vamos começar então a palestra aqui. Acho que vocês já sabem, vocês não estão aqui à toa. A gente vai falar sobre hackeando jogos, como a gente pode. Como a gente pode hackear nosso joguinho preferido, buscar informações, alterar valores. A gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer quando a gente está buscando o que a gente quer. Agora, só antes da gente começar, um pequeno aviso legal. Não façam isso em jogos que você não tem autorização. Tudo que vocês vão ver aqui é para motivos acadêmicos e não é uma maneira de você, tipo assim, não estou incentivando que vocês usem hack de jogo. É só para vocês verem como é que isso daí opera e se vocês forem algum desenvolvedor de jogo, como que vocês podem contornar isso. Bom, uma pequena apresentação. Eu sou o José Luiz, eu estou no 6º período de eletrônica. Eu sou do GRIS, é o que está escrito ali. E no meu tempo livre eu gosto ou de brincar com segurança, às vezes eu escrevo malware, e me chamam para jogar RPG, tá? E sexta-feira, o GRIS vai fazer um CTF também na Semana da Computação. Aparece lá, vai ser divertido. Vai ter desde desafio de stalkear Facebook até hackear sistema operacional. Para quem não sabe, CTF é um mini campeonato onde você tem que invadir um sistema e dali você conseguir bandeiras, que são pontos. E aí pode ser em grupo e tal, quem tiver mais ponto ganha. Fala, galera, quem é de computação provavelmente já me conhece. Eu sou o Franklin, eu sou do Cainfo, sou do GRIS. Eu estou em 7 empresas de computação, para aquele 7 fatorial, que a gente sabe como é que é. Eu tenho 22 anos, eu sou torcedor fanático de futebol, basquete, futebol americano. Vocês podem ver que eu estou sofrendo há muito tempo com meus times. Botafogo, Lakers e Packers estão tristes, então. Quem quiser jogar depois, estamos aí. Eu fui, em 2016, o segundo melhor jogador de NBA 2K. Pra quem não sabe, é um jogo de basquete. E eu gosto de jogar CS também. Mais uma coisa, parece um CTF sexta-feira que a gente vai organizar. Quem não souber nada de segurança, nada, quinta-feira a gente vai dar 9 horas? 9 horas da noite a gente vai dar um treinamento breve para vocês. Então apareçam quinta, apareçam sexta, e é isso aí. Vamos começar. Bom, vamos falar então de quando é que essa história de hackear jogo começou, por que isso daí é importante. Vocês reconhecem isso daqui? É Tibia. Tibia era um MMORPG muito antigo, em que surgiu mais ou menos na época que o pessoal começou a fazer hack para isso daqui, ou bot. Por quê? Porque tinham itens que você levava muito tempo para você conseguir, o pessoal fazia bots para conseguir isso daí mais rápido, de tal forma que eles não tinham que jogar o jogo para obter os itens, ele fazia uma maquininha que jogava o jogo para eles, e eles vendiam os itens por dinheiro em vida real, ou então a assinatura do bot, e isso daí era lucrativo. Então, desenvolvedor de bot virou um emprego na época. Isso daí existe até hoje. E nessa época também não tinha muita segurança para jogo antigo, porque o pessoal estava preocupado em eu quero fazer um jogo bonito e o jogo rodar. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de verificação nem nada. Então era muito simples você fazer esses tipos de bots. Em 2014, o mercado de MMORPG tinha mais ou menos, era mais ou menos 20% dos jogadores totais. E aí no gráfico vocês podem ver o total em bilhões que o mercado de videogames representa para a economia. Então uma parte significativa disso é impactada pelos bots ou hacks. A gente vai falar agora de macro e hack. São basicamente coisas diferentes, tem gente que associa como vários. A finalidade é basicamente a mesma, que é você obter vantagem no joguinho, só que uma macro, ela tem como função, como é que posso dizer? Facilitar a vida, como você tem que, aqueles vídeos que tem que ficar clicando, ou apertando barra de espaço, ou apertando muitas vezes alguma tecla. O que ele faz você tem uma série de repetições que você quer fazer, você automatiza isso com uma macro. Você já fez uma macro alguma vez na vida? Beleza. Excel também tem macro para você ficar copiando coisa. Vocês entenderam a ideia? Aí no quadro tem uma macro que eu utilizei, tem um pseudocódigo para uma macro que eu utilizei para jogar Dead by Daylight. Que vocês nunca jogaram, é um jogo que você tem que fugir de um assassino. Oi. Tem problema de tirar foto de slide? Não, pode tirar à vontade.
Por enquanto. Depois a gente vai depois disponibilizar. depois eu disponibilizo, não tem problema não. Aí, quando você tem um certo momento que o assassino te pega, te joga no gancho, você tem que ficar apertando barra de espaço que nem um retardado. Minha barra de espaço quebrou. Aí, todos os meus amigos, eu perguntava, cara, vocês ficam apertando essa porcaria o tempo todo? Aí eu, não, eu fiz uma macro porque meu mouse é da Razer e deixa aí lá, eu consigo fazer macro. Eu olhei pro meu mouse e disse, que desgraça. Mas, a minha sorte é que a Windows.h, que é uma biblioteca do Windows, ela te dá algumas funções em que você consegue controlar a entrada de dispositivo. Então, o que eu fiz foi um programa para, sempre que eu apertava o botãozinho lateral do mouse, ele rodava um laço de repetição infinito, em que ele ficava apertando barra de espaço para mim. E aí, pronto, eu consigo jogar com a minha barra de espaço quebrada. Para exemplificar o esforço de apertar a barra de espaço, a gente tem um vídeo aí para vocês terem um pouco de noção. Eu não tinha saco para fazer isso todo santo jogo, não. Por outro lado, a gente tem algumas macros não tão éticas, que são usadas para obter vantagens em jogos como FPS. A mais comum delas, eu imagino que seja a de tirar recoil. O que você faz é um script para sempre que você apertar o botão de atirar, ele puxa automaticamente o mouse para baixo. E aí você fica assim, dando um rajadão ali, ó, sem a arma subir. Isso daí te dá muita vantagem em FPS. Tem gente que vende macro para esse jogo daqui, isso daí dá dinheiro. Tá, a gente vai falar agora do disco de memória. A primeira parte, quando você abre... Peraí. Você quer? Essa janela daqui é familiar para algum de vocês? Aí falei que o pessoal usava isso daí quando era criança? Também usava. Eu lembro que eu tentei usar para Pokémon Crater, mas eu não lembro se funcionou ou não. Pois Faz muito tempo desde que eu usei. Isso daí muita gente já usava na infância, cookie clicker, mas falei. Quando vocês estão... Na primeira parte do Hack é um joguinho, tem o Steam Giant, que é uma ferramenta muito legal para você estudar um pouco, aprender como é que você pode... as coisas que você pode fazer. E a primeira parte do processo é você fazer o de memória. Você vê o que está acontecendo, você vê o que está acontecendo, você busca por valores específicos. Você pode debugar, você pode fazer um backtrace e a gente vai explicar isso mais depois. O tipo mais comum de scan, é o que vocês devem ter usado quando vocês estavam brincando com isso daí, é o scan por valor, que consiste em basicamente você pegar uma variável, por exemplo, vida, aí está 100, aí você escaneia por toda a região de memória do seu jogo pelo valor 100, aí vai dar 1 milhão de resultados, aí você vai e diminui a sua vida, 99, escaneia por 99, aí vai dar algumas centenas de resultados. Aí vai e diminui de novo. Até a hora que você acha um único valor de memória que corresponde à sua vida atual. E a partir dali, você brinca de vou botar minha vida em 1000, vou botar minha vida travada para eu ficar imortal. É bem simples, é muito efetivo e funciona na maioria das vezes que vocês vão tentar. Se vocês forem catar tutorial de YouTube sobre Cheat Engine, vocês vão ver que a maioria fala para vocês fazerem isso daí no começo. Aqui eu tenho uma pequena demonstração do poder que a gente consegue ter só fazendo o scan de variável e alterando o valor. Esse jogo daí é o Paper Mario 64. Alguém já jogou esse negócio daqui ou vocês são muito novos? Eu não sei. Beleza. Era pra Nintendo 64 isso daí. Tá rodando em emulador, tá? Então eu tenho a vida ali do Mario, tá em 10. Eu vou, faço o nosso primeiro scan. 261 mil resultados. Continua a batalha normalmente, ele vai bater. Pronto, 9. Vou lá, escaneio por 9. 24 resultados, ainda é bastante coisa. Vamos bater de novo, 8. E eu acho apenas 2. Por que são 2 e por que eu não fiquei escaneando consecutivamente? Muitos jogos eles utilizam um valor para fazer a parte lógica do jogo, por exemplo, a vida, e o outro, provavelmente, é aquela barrinha ali de cima, o 8 gráfico, que vocês estão vendo ali no HUD. Eu travei os dois valores e agora vocês viram que quando ele me bateu, eu não perdi vida. Porque o que significa travar valor? Você mandou o Cheat Engine ficar sobrescrevendo esse valor. E aí eu ponho em 10, vocês vão ver ali que eu estou basicamente imortal. Então, continuo com 10.
blá 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 blá, ganha a batalha. E eu vou agora escanear os dois valores, um correspondente a essas estrelinhas ali que eu ganhei, que são Star Points, que você utiliza para subir de nível. E também o meu valor de ouro, para ver se eu consigo ficar rico muito fácil. Mas para isso eu preciso achar ouro. E tá. Escanei por 13, acho 13 valores. Desculpa, 3 valores. E tô rico. 255. É legal que quando eu salvo eu continuo com esses status. Então é sucesso. Eu não preciso fazer isso toda vez que eu for jogar. E vocês vão ver agora que eu alterei o valor da minha pontuação dos meus Star Points para ficar 99. De tal forma que assim que eu iniciar um novo combate, eu upo de nível. E tá lá, matei 5. Passo pro próximo nível e eu passo pra vida. Bom, só isso já me dava uma vantagem absurda nesse jogo. Dá pra, Cheat Engine dá pra salvar os valores que ele usa? Você pode salvar a tabela. Do tipo, escaneei e eu achei o valor da memória que indica a variável. Em ROM, isso funciona, porque os valores vão sempre bater no mesmo. Só que em muitos jogos, você já usou malloc? A função malloc em C? Ela serve para você... Hã? Não que eu lembre. Tá. Ela serve para você alocar memória de forma dinâmica. Se você tem isso daí em alguma parte do jogo que vai armazenar o seu valor de vida, provavelmente vai cair num endereço diferente e não vai funcionar. Tem algumas técnicas que a gente consegue usar para contornar isso daí, mas só assim não dá, tá? Mas você consegue sim salvar as tabelas. E aí você não precisa ficar reescaneando todo santo jogo. Tô mexendo no computador errado, muito bom. Vamos falar então agora de tipo de dados. Vocês estão vendo esses números feios aqui em hexadecimal? Vocês sabem o que é hexadecimal, né? Qualquer dúvida vocês podem levantar a mão e perguntar, tá? Por favor. Se eu só te der essa sequência de números, isso daí pode ter várias representações. Eu posso interpretar isso daí como um binário, se isso daí fizer algum sentido para mim. Eu posso interpretar isso daí como um número decimal, que é esse float. Eu posso interpretar isso daí como se fossem instruções de máquina, ou seja, um pedaço de código. E aí dá uma instrução de intra, ali de porta, um push. Posso interpretar isso daí como um inteiro grandão, uma data em 2007, ou então o texto original que foi, como que eu botei ali, Grease for the win. O que eu quero dizer com isso daí? Quando vocês forem escanear, vocês têm que tomar cuidado com o tipo que vocês querem escanear. Uma vida pode estar sendo representada tanto como um inteiro ou quanto um float. Isso daí em memória são coisas diferentes, por mais que o número seja 80 para os dois. Então... Por mais que o número o quê? Quê? Por mais que o número o quê? Por mais que o número seja parecido, um 80.0 é diferente de um 80 no caso de um inteiro. Porque a maneira com que eles são escritos em memória é diferente. Então cabe ao hacker ver o dado e interpretar da melhor forma ali que ele achar. Campo de proximidade é um tipo de scan que a gente usa quando a gente tem uma noção já do que a gente está fazendo, de por onde a gente está andando. E é muito. Sabe no plano cartesiano? X, Y? Então, um jogador se move da mesma forma. Ele se move numa direção horizontal, e vertical. Então, por exemplo, eu achei o valor que ele anda em X, por exemplo. Para eu achar o Y, provavelmente o lugar que ele vai estar, o espaço de memória que ele vai estar, é um espaço de memória muito perto. Então, se eu estou no 61, no meu X, o meu Y provavelmente vai estar em 62 ou 63. E quando você faz também, vocês sabem C, né, que a Maria respondeu. Então, quando vocês fazem um struct em C, você tem ali um char, um int, um float, e aí elas ficam também coladas uma na outra na memória. Então, você tem o nome em uma posição, dinheiro em outra, vida em outra, sequencialmente. Como vocês podem ver ali embaixo, isso daí foi um print que eu dei da região de memória correspondente à classe jogador no Paper Mario. Ali, aquele 10 e aquele 5 representam respectivamente a minha vida atual e vida máxima. O 10 do lado é o Flower Point, que a gente utiliza para usar habilidades especiais. E mais embaixo, se eu não me engano, tem a sua lista de itens. Ou seja, eu escanei um valor, achei o meu valor atual da vida e logo de cara já achei um monte de coisa que era importante para o meu jogo.
E uma coisa legal que o Cheat Engine ele te deixa fazer ele pinta na hora que um valor mudou e você está observando, ó, isso daí é o dump. Vocês vão ver que eu vou utilizar a Flower Point para usar uma habilidade especial e piscou ali em vermelho o que mudou. Dali eu já sei que aquela dali é meu número de habilidade especial, no Flower Point. E aí eu vou mudar para 28, em extra que dá 40, e vai subir ali o meu Flower Point automaticamente. Ou seja, não tive que fazer nenhum scan, eu só fiquei olhando uma região. E essa técnica daqui é divertida. Fuzzing. Vocês viram ali que eu tenho a classe, né? Eu falei também que eu tinha inventário. A ideia de eu fazer um fuzzing eu vou começar a preencher essa região de memória com um monte de lixo, torcer para não crashar e ver se isso daqui impacta de alguma forma no meu jogo. E depois, em teoria, eu deveria achar uma relação lógica do que eu alterei e ver se eu consigo extrair alguma coisa disso, ou eu apenas posso me contentar com o que eu já tenho. E vocês vão ver que eu vou usar isso daí para desbloquear parceiros no Paper Mario, que são esses bichinhos que vão te seguir. Aí está a minha região de memória, eu começo a preencher isso daí com um monte de F, ou seja, todos os bits em 1, e eu vejo o que mudou. E vou lá, está tudo desbloqueado. E eu posso usar eles, inclusive fora da sequência de jogo em que eu normalmente conseguiria. Inclusive, essa daí, ela não é uma parceira jogável, mas você consegue usar ela como parceiro por algum bug. Esse daí também não é. Ele é um parceiro da Princesa Peach que você desbloqueia lá num capítulo muito mais à frente. Mas você pode botar ele para te acompanhar. Olha, surgiu uma água aqui, legal. Agora é a parte que a gente tem que falar, isso daqui é inevitável se a gente vai falar de game hacking. Processo de compilação. Peraí, primeiro. Fala. Quem é que sabe assembly legal? Já mexeu com assembly alguma vez na vida? Show. Faz 5%, tá bom. O que acontece quando você vai fazer o seu programa em C e vai mandar ele gerar um executável? Ele gera um arquivo binário. Gera um arquivo binário. Nesse arquivo, não é um arquivo de texto, se você abrir isso daí com um bloco de notas, você vai ver um monte de porcaria lá. Mas aquilo dali no fundo tem instruções de máquina que quando aquilo dali é rodado, elas são executadas. Aí eu tenho um pequeno programa em assembly que eu acho que ele faz soma de PA. Eu posso estar enganado. Essas aí são instruções de assembly que a gente vai falar daqui a pouco. Ele limpa um dos registradores EAX, blá blá blá. Mas o fato importante é... Soma de PA. Não, soma de PA não. Soma de PA. PA. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Progressão Aritmética. Progressão aritmética. Isso é PA. Tá bom. O fato importante isso daí é compilável diretamente. Ou seja, o que eu fiz? Eu tenho ali a instrução, eu pego o manual ali da Intel de 2.900 páginas, ou então uma tabela que eu achei no Google, e você consegue transformar aquelas instruções em hexadecimal automaticamente. Se você consegue fazer isso, o que te impede de pegar aquelas instruções e transformar de volta em código em assembly? Já que você consegue fazer isso diretamente. Um decompilador faz isso. E é basicamente isso que a gente utiliza para fazer o processo de engenharia reversa. Vocês sabem o que é engenharia reversa? Sim. Tá. No caso de... Só 3 pessoas levantaram a mão. Imagina que eu tenho um ventilador e eu quero saber como é que ele funciona. Para fazer um ventilador melhor, ou eu modificar esse ventilador. Eu abro ele, desmonto, vejo as peças e modifico ali o que eu quiser. Quando eu estou trabalhando ali com o executável, eu faço mais ou menos isso. Eu pego ali um pedaço ali de memória grandão, transformo ele em assembly e tento ler isso daqui, essa porcaria toda. O que nem sempre é muito simples. Porque o nosso compilador ele faz isso de forma automaticamente. Ele pega um pedaço de texto e transforma ali nesse conjunto de 0 e 1. Vamos lá. Memória. Memória não é nada mais nada menos que um chip em que você joga um endereço aqui no canto esquerdo e ele vai te devolver um outro valor ali no canto direito. Variáveis, elas ficam em regiões distintas de memória. Por exemplo, se eu tenho vida, tem um espaço aqui reservado no meu chip para armazenar a minha vida. E agora vamos falar de CPU. Tá. Não, deixa. Isso daí basicamente é uma CPU.
uma CPU bem antiga, é a 8080. Tá vendo esses bloquinhos dali? PC, DC, R3? Isso daí são chamados registradores. É um pedacinho de circuito em que você usa para armazenar valor. É parecido com memória, só que ele armazena menos coisa e ele é muito mais rápido. Então é isso daí que fica na CPU. A CPU ela lê coisas da memória ali que está na direita, passa para esses registradores. Esses registradores fazem as operações ali de soma, ali tem uma ULA, que é a unidade lógica aritmética, e que é salvo de novo em registradores ou então na memória. Quando eu mostrei aqui para vocês EAX, SX, EDX, isso daí tudo são registradores. Ou seja, eu estou literalmente, quando eu estou programando em Assembly, eu estou mandando, olha, escreve na minha pecinha que está dentro da CPU de nome tal. No fundo é isso daí. Agora é outra parte chata que é, como é que a nossa CPU faz conta? Ali a gente já falou dos registradores. O AX normalmente ele é utilizado para ser um acumulador, onde eu vou jogando dado nele e vou fazendo soma em cima dele. O BX eu uso ele para apontar dados, ou seja, eu vou ver muito como mover um ponteiro para BX. Ponteiro é uma variável que aponta para um endereço de memória onde pode estar algumas coisas. Pode ser string, pode ser classe, struct. DX eu uso para usar dados e CX para contador. Sempre que a CPU ela faz uma operação aritmética, ela gera flags, que é um tipo especial de registrador, onde ele contabiliza lá o resultado da última operação. Não resultado, mas alguns metadados sobre o resultado. Por exemplo, ali eu vou somar o número 3 com o número 1. Isso daí em binário. Somei, deu 4, aquela ali é a representação dele. A flag de 0 vai dar 0, porque ela é só ativada se o meu resultado for 0. A minha flag de sinal também dá 0, porque ela só é ativada se meu número for negativo. E eu interpreto o número negativo como sendo a primeira posição comum. Ali no outro, eu tive o resultado, eu somei 12 com 4. Isso gerou um overflow, ou seja, eu não consegui armazenar o número 16 em 4 bits e o resultado deu 0. Tem bem mais flag do que isso daí na arquitetura x86, mas eu acho que só isso daqui dá pra dar uma brincada. Sobre as principais operações que a gente pode fazer em Assembly, a gente pode fazer movimentação entre registradores, que é literalmente você pegar e mover desse carinha daqui, por exemplo, para esse carinha daqui. Isso daí dentro da CPU não tem nenhum acesso à memória. Eu posso mandar ele ler de uma posição de memória que está sendo apontada por um outro registrador, ou seja, eu digo, olha, eu tenho um ponteiro ali no meu SX, lê para mim, me consulta a memória no endereço que está em SX e me joga para o registrador AX. Ou então eu posso mover diretamente um número para ABX, ou EAX, ou seja lá qual registrador que eu quero. Então eu estaria literalmente mandando escrever 2 numa caixinha dentro da CPU. Eu posso fazer soma, em que eu salvo o resultado de uma coisa com outra no meu registrador. Então, no caso, eu estou fazendo EDX é igual a EBX mais EDX. Os nomes são meio chatos. EDX, EBX. Bom, eu posso fazer comparação. A comparação é uma parada bem engraçada, porque ela não é nada mais nada menos que uma subtração que não salva o resultado. Então, quando eu vou fazer compare entre EDX e EBX, eu estou fazendo EDX menos EBX e vendo se o que deu no resultado. E aí eu seto as flags. Ou seja, se meu resultado deu 0, eu seto a flag de 0. Se deu negativo, eu seto a flag de negativo. E eu posso usar essas flags justamente para eu fazer um jump em seguida. O jump ele pode ser condicional ou não. Eu posso dizer, olha, chegou nessa parte do código, pula, e aí ele vai para outro endereço de memória, ele continua rodando a partir de lá. Ou então, dependendo do resultado da flag, eu pulo ou não. Que é no caso ali, jump JNZ, jump not zero. Ele não vai pular, calma aí, jump not zero. Vai pular se não for 0. Vai pular se não for 0. Então, o que normalmente a gente tem é um compare, para ver se um número é igual ao outro, e um jump not zero embaixo. E aí, dependendo do resultado, ele pula ou não. E eu também posso ter uma call. Call é chamada para função, vocês já viram isso daí, quando você põe seu printf, isso daí é traduzindo sendo para uma call, para uma call. E vamos lá. Como eu estava falando, como é que isso daí o compilador ele faz? A nossa cláusula de if, ela não existe em Assembly. Ela é transformada em 2 instruções
que são o compare e o jump condicional. Ali, eu checo ali se deu 0, eu pulo ali se o outro for igual, e no final o hatch ele sai da função. Agora, vamos ver no que a gente pode usar isso daí. Esse daqui é um joguinho tipo Date Simulator que eu usei para dar uma brincada. Como é que ele funciona? Você tem que fazer pontinhos e quando você chegar em 9.400, você ganha se você não tiver número de movimentação menor do que 11. Então, eu liguei o Cheat Engine, eu vi o que estava acessando minha variável pontuação, vocês já viram que foi só escanear, e eu acho essa sequência de instruções. E é aí que a parte da engenharia reversa ela entra de verdade. Vamos dar uma lida no que isso daí está fazendo. A nossa primeira instrução ali em vermelha, quando você liga o debugger, eu descubro que ela está, na verdade, lendo para essa caixinha chamada AX, o valor da minha pontuação atual, que estava baixinho. E ela está lendo em SX o valor da minha meta, que era 7.000. O que a gente quer nesse caso? A gente quer atingir a meta de 7.000 e ganhar o jogo. Logo em seguida, ele compara se a minha pontuação atual ela é igual à meta, e ela pula toda essa parte de código aqui do meio, se não for. Então, o nosso objetivo aqui é ignorar esse jump e chegar aqui dentro, que aqui parece ser um código importante em que a gente ganha o jogo. Eu poderia só ficar sobrescrevendo toda santa hora o meu valor de pontuação atual para atingir aquele 7.000? Poderia. A questão é que nesse jogo, a pontuação máxima ali que você tem que fazer, ela fica aumentando a cada nível que passa. Então isso é chato. Qual é a técnica que a gente usa para isso daí? A gente teria que fazer um hook de função. O nosso programa, ele funciona da seguinte forma. Nós temos ali a memória, e a cada linha ele vai executando a linha em sequência. A menos que a gente tenha jumps e outras funções aqui, em que ele vai para outra região e pode voltar e tal. O que a gente vai fazer a gente sobrescreve uma dessas instruções, para ela pular para uma nova área de memória, onde a gente vai escrever o nosso código aqui. Em seguida, o nosso código vai executar o que a gente quer e voltar para onde ele estava acontecendo antes. Dessa forma, a gente consegue ter controle de, basicamente, interrupção de quando que isso daí vai acontecer. Como é que a gente faz isso daí no Cheat Engine? O Cheat Engine, ele Vocês sabem o que ele é escrito? Assembly? Não. Lua. Lua é uma linguagem que foi feita pela PUC de São Paulo. Inclusive, ele te deixa fazer scripts em Lua para fazer coisas dentro dele. Automatizar a função como scan, sobrescrever memória. Então, é basicamente isso que a gente faz. Vamos voltar aqui um pouco nesse trecho. Qual que é a ideia? Calma aí, quais funções do Lua que ele usa? Quais funções do Lua? Você pode usar ele para automatizar scans, para fazer automático, para você não ter que toda hora fazer manual, ver, decrementou e blá blá blá. Para sobrescrever memória, que é o que a gente vai fazer agora. E como é que isso daí funciona? Essa instrução daqui, ela tem um número de bytes representando ela, né? Pensa só, embora minha variável de memória possa estar em outro lugar, essa instrução daqui ela é sempre a mesma. Inclusive, se eu der uma olhada nas instruções de cima, eu vou achar um certo padrão que indica quando que esse trecho de código começa. Que é pegar e escanear por essa instrução, seguida dessa. Então, eu posso mandar o Cheat Engine fazer um scan de array of bytes, ou seja, eu mando ele escanear por essa sequência daqui de bytes, 8-bit, que representam instruções, e elas devem ser únicas, porque você não quer que ele sobrescreva numa região de memória, numa função diferente. Você quer que ele sobrescreva na parte que você compara se você ganha o jogo. Então eu mando ele procurar por lá, e aqui eu vou literalmente matar essa instrução e dar um jump lá pro final da memória. E no final da memória eu escrevo o nosso hack e ele vai voltar para esse compare daqui. Então tudo que eu faço é isso daqui. Eu mando ele ler a nossa meta pro EAX,
eu mando ele copiar a nossa meta para a nossa variável que está armazenando a pontuação atual e também para o registrador. Em seguida eu volto. Quando eu volto, o jogo vai pensar que eu já atingi a pontuação máxima. E o nosso resultado é isso daí. Ele já tem os templates prontos em que ele já preenche basicamente muita coisa para você e você basicamente só tem que escrever a assembly. É muito bom. É, basicamente. Pô, você não teve que fazer isso na mão nem nada. Ah. Eu tô... Pode me correr demais. Vocês podem ver que eu posso mandar isso daí ir para minha tabela de hacks. E como é um script de Lua, eu posso mandar ele ser ativado ou desabilitado. Eu chamo ele ali de AutoMin, porque vocês vão ver por quê. Ganhei, sem jogar. E funciona para sempre que o jogo reinicia e tal. É bem mais prático do que você fazer só sobrescrever a variável. Pronto, nem joguei, ganhei. Vai lá. Tá. Um outro joguinho que a gente deu pra se basear na configuração foi um joguinho de tutorial do Stand, que quando você... que é um jogo que ele recomenda você fazer, que é um jogo bem básico, você consegue aprender bastante, que é basicamente, você tem uma nave e você tem duas naves contra você. Você atira essas naves, só que o dano que ela dá em você é maior do que o dano delas. Como elas são duas, você não consegue matar. Então o que a gente fez? A gente tentou primeiro travar o valor da vida dela, você vê que a toma dano não diminui. Só que quando eu vou atirar na outra nave, minha vida vai para -1. Mesmo com o valor travado em 92, eu morro. Então a gente deu uma olhada no... A gente deu uma olhada nos scans de memória. E a gente viu o que ela estava operando. A gente viu que ela tinha uma subtração quando a gente usava essa operação e que era a operação que ela tirava pontos de vida quando eu tomava um ataque. E nisso, o Exante. Oi. Passa aqui, por favor. Eu sou... Passa o quê? Exante. E a gente viu o que ela estava acessando, que endereços acessavam essa instrução de dar dano. A gente viu que tinha esses três valores, que eram os valores correspondentes ao meu player e aos dois outros players que eu estava enfrentando. Então eu tinha a vida de cada um deles. E com a opção de Sector Data, a gente conseguia separar os jogadores nas estruturas que eles são. Ou seja, a gente conseguia separar os players diferentes. No caso, eram eu e os outros dois lords. E com isso me apareceu a tabela inteira. Foque nos vermelhos, porque os verdes são os resultados como os entre eles, são os vermelhos são diferentes. Vocês conseguem enxergar qual é a diferença entre cada um? Tipo, vocês viam que... Então acho que vai ficar ridículo. Verdade. Então, eu sabia que meu HP eu tinha travado em 100, então vocês podem ver que o HP no 0,60 está 100 e os outros dois estão diferentes, ou seja, eu sei que aquele HP 100 é o meu e os outros é o 135 e o 191. O 064 é o HP máximo que eles podem chegar a ter. E o 070 ele é identificado no time, ou seja, o meu time é o time 0 e o time dos bots são o time 1. Então o que eu fiz? Pode passar. Eu criei um script, eu criei uma função que era kill, que ou seja, quando ele chegava e ele comparava. Tá bom. Ele comparava os dois times e quando o meu time era o que tomava dano, ele não fazia nada. E quando era o time adversário, que é o 1, ele ia pra função de kill, que ele fazia a vida dele chegar a 0 e terminava o jogo. Que era o 60. Era um insta-kill, né? Sempre que você acertava num, batia no outro. Na real, tem que banir pra... Olha lá. E aí você evitava até um míssil grandão. O que é meio roubado, né? Essas duas naves maiores, elas têm muito mais vida que você, então você não conseguiria ganhar por meios convencionais. E agora a gente sai um pouco do assunto de scan de memória. E a gente vai falar de coisas que são implementadas em jogos online. No caso,
a gente vai usar um proxy web chamado Burp. Burp é uma ferramenta que é muito utilizada para fazer scan de vulnerabilidade web. Você pode basicamente interceptar a conexão, modificar o que está sendo enviado, ler e modificar o que está sendo recebido. Bom, a pergunta que eu queria fazer é: como é que vocês fariam para fazer um jogo online? O que um jogo online precisa ter? É o usuário e senha. Usuário e senha, beleza. Uma das coisas simples que você poderia pensar em fazer é: olha, eu vou guardar aqui no meu servidor, já que você tem que logar, todas as informações que você precisa ter. Seu dinheiro, sua vida, sua lista de inventário. E o cliente que você vai fazer, que é um executável à parte, que você vai dar para a pessoa que vai jogar seu jogo, ele vai rodar aquilo dali, ele vai iniciar uma comunicação com o seu servidor e dali você vai pedir: olha, fez o jogo aí? Jogou? Agora me dá o seu valor de estado atual, me dá quanto que você tem de dinheiro, qual é o seu inventário, que eu vou salvar aqui para você. Qual que é o problema disso? Hã? Eu poderia enviar um dado qualquer. Isso, você pode dizer: olha, beleza, agora eu tenho 2.000 de dinheiro. Quais são as contramedidas para isso? Você checa, você vê: olha, será que existe alguma situação em que faz sentido ele dizer que ele ganhou 2.000 de dinheiro quando ele matou uma quest que foi matar o Goblin da esquina? Não sei, tá estranho. Isso daí é muito fácil de você fazer em jogos que são de browser, porque você pode setar o proxy pelo Firefox, por exemplo, e aí você não tem que fazer nada daquelas coisas difíceis que você teria que fazer no executável. No executável você não consegue botar um proxy, né? Nem no Windows, porque a comunicação provavelmente é HTTPS, e aí você não consegue enxergar nada disso. Tem umas técnicas que você pode contornar isso daí, mas não agora, calma. Qual que foi a brincadeira que eu fiz aqui? Tinha um joguinho, que eu não vou nomeá-lo porque eu não quero levar processo. Vocês vão ver por quê. Tava ali, pobre. É uma daquelas empresas super agressivas, não é? Não sei, não quero nem saber. Tava ali pobre. E aí, isso daí tava rolando no Firefox. Eu liguei o Burp, e tudo que o Firefox manda, ele manda antes pro Burp. E o Burp é esse troço daqui bonitinho, aqui é a requisição. E aí eu posso modificar isso daí como eu bem quiser. Ele tem uma aba de proxy, tem uma aba de repeater para você fazer repetição. Isso daí desabilita até JavaScript se você quiser. É muito bom, é muito bom. Só que aqui a gente está desvirtuando um pouco o uso dele para fazer isso daí em jogo. E a requisição é essa daqui. Vocês imaginam o que vai dar? Eu mandei algumas dessas daqui e ele estava me respondendo ali: olha, seu balanço agora é 90 milhões e 8. E funciona. Eu reiniciei no jogo e eu tinha dinheiro pra caralho. E eu fui fazer as contas. Caraca, eu tô rico. Quanto que eu deveria pagar de dinheiro pra eu ter isso daí tudo? Fiz as contas ali, eu vi que tava 2k de rubi valia 10k de gold. Cheguei lá, teria que pagar 18 milhões de reais. Eu espero que ninguém me cobre. Só para vocês tomarem cuidado, tem também uma requisição que ele faz, ao invés de você adicionar a carteira virtual, tem uma de subtrair da carteira virtual. Uma vez eu subtraí uma quantidade superior à que eu tinha, então eu acabei ficando com dinheiro negativo. Isso daí é um ban. Eu levei ban porque eu estava com dinheiro negativo. Legal que ele identifica quando você está com dinheiro negativo, mas não identifica quando você está com um dinheiro muito absurdo. Isso daí que dá você acreditar em tudo que o cliente envia. Calma aí. Onde está o dinheiro negativo? Não tá, porque eu mandei da primeira vez, da segunda vez que eu queria somar de novo, ele disse: não, banido, 401. Eu não tinha um print disso daí não. Vou falar aqui de Gaidra. Vai lá. Pode ir. Tá bom. Gaidra é uma ferramenta que a NSA desenvolveu para fazer engenharia reversa. Ou seja, vocês lembram que a gente estava vendo ali código em assembly,
que isso daí é muito chato de você interpretar, mas era o que tinha. O pessoal escreveu uma ferramenta que ele pega esse código em assembly e transforma de volta para C, o que é incrível. Facilita muito a vida. Então o que ele faz é, ele é um descompilador, ao invés de só um disassembler. A gente tinha o IDLEPro que a gente podia usar também, mas era pago, então era problemático. O Guider por ser código aberto, a gente consegue usar ele, facilmente. O pessoal reclama que foi a NSA que fez, mas... Calma aí. como é que... fala. Guider por ser código aberto, o quê? Seria, em teoria, mais seguro. E também é de graça, né? O IDLEPro é caro. A NC é o quê? É a National Security Agency, Agência de Segurança Nacional Norte-Americana. Mas É aqui... tem uma história interessante. É do Snowden, tem a do WannaCry. Sabe como é que surgiu o WannaCry? WannaCry? O WannaCry é aquele ransomware que atacou um monte de hospital no Reino Unido e um monte de país também. E aí, cara, deu um problema, saiu na mídia isso e o pessoal tava cobrando alguns valores entre $300 em bitcoins para desbloquear o computador. E aí você perdia registro de paciente, foi uma confusão. Surgiu porque a NSA foi hackeada, roubaram um malware que eles tinham, que era usado em vulnerabilidade de Windows. O pessoal pegou esse malware e disse, beleza, vamos fazer aqui um ataque em massa. E foi daí que surgiu. Agradeço a essa galera aí. Isso daí é feito em Java, tá? Só uma correção. Me falaram que Lua foi feito pela PUC Rio, e não PUC São Paulo. Então foi a galera aqui do lado. É 1.2. É 1.2? É, porque tem o Pô, tá passando Intel errado? Mascarenhas também. Brabo. Que foi? O... Que? O Mascarenhas é um professor da FRJ que também ajudou na criação do banco. Pô, gente, tá no Canadá. Quem que tá no Canadá? Mascarenhas. Vamos dar uma olhada um pouquinho aqui na interface dele. A gente tem ali o código em assembly. Ele enumera pra gente as funções que a gente tem. Ele enumera também string, onde cada função é referenciada. E ele é muito brabo para isso daqui. Mas a gente vai usar ele para alguns fins um pouco mais simples. Tem essa função aí. O que ela faz? Bom, escreve... Calma aí. Verifica seu argumento e dependendo do que faz, ele escreve alguma coisa. A contagem de argumentos, já. Isso é a contagem. Argumento é o retorno. Tem um bagulho do José. Espera aí. Se não, ele. Eu posso passar argumentos ali para ele. Se eu passar poucos argumentos, ou seja, se eu só rodar o programa, ele diz que o uso é eu botar o nome do executável mais o nome dele, um nome qualquer. Se o nome for José, ele dá um easter egg. Se não, ele dá, na verdade, em seguida ele dá bom dia mais o nome 10 vezes. Bem básico, bem básico. A gente compilou isso daí, gerou um executável e jogou ele lá no Ghidra. Deu isso daí. Tá complicado, né? Tá diferente. O que aparece aqui de diferente? Ele não entendeu ali que era o nome da main, ou seja, aqui a gente tinha argc e argv, né? Ele já achou que era outra coisa, porque ele não entendeu isso. Isso daqui era um -1. Olha o que deu. FFFFF. Porque essa daí é a maneira que o -1 é representado na memória. Ele nem apareceu como entendo. O strcmp tá certo. Isso daqui tá meio esquisito. Aqui tem um printf, mas aqui em cima tem um putS. PutS é uma simplificação do printf para você printar uma única string. Então o nosso compilador, ao invés de chamar printf, ele chamou o putS, que é a versão mais leve do printf. Aí, o que a gente pode supor daqui? É uma main. Todo mundo escreve main fazendo int, main, int argc, char argv. A gente troca isso daqui e troca o nome de algumas variáveis e ele fica bem mais bonitinho. O argc agora já está sendo... Aqui era para ser argv, tá? Eu troquei ali em cima. Ele está sendo representado ali entre colchetes. O valor de retorno eu já escrevi ali aqui como uma variável. Isso daqui facilita muito, porque ele já estava em um nível bem superior ao que estava ali em assembly. Mais um jogo que a gente tem é o Pawn Adventures, que é um jogo que é feito para você hackear também.
Esse explicitamente ele diz, você só vai conseguir jogar ele se você hackear. E uma das primeiras coisas que você faz quando você está tentando hackear o seu joguinho é abrir a pasta dos arquivos, e quando a gente abriu, a gente viu que tinha esse .pdb. Alguém tem alguma noção do que é .pdb? Não? Tá. O .pdb... Python Database? Quase. Program Database. O que ele falou? Python Database. Foi quase, é. É um database do... serve para debug, ou seja, quando você quer tipo, olhar o código, você, sei lá, teve um crash de memória e você quer tipo, debugar isso. É importante para o desenvolvedor, só que não é importante para o jogador. Então, não deveria ter sido enviado junto com o jogo, porque com isso você consegue achar as informações que você quer, você consegue alterar elas. Tipo, nome de função, isso daqui não estaria nada nomeado se a gente não tivesse PDB. A gente pode ver ali, ó, get walking speed, e ele recebe um ponteiro para player. Dali, a gente já consegue dizer, olha, player tem uma sequência de itens, cujo o item na posição 120 é a nossa posição, é a nossa velocidade de andar. E isso... Ele abstrai de ascend para C. Então fica muito mais simples. Fica muito mais fácil para você. Com isso, a gente consegue fazer coisas do tipo alterar nossa velocidade de deslocamento e de pulo, que também a gente conseguiu da mesma forma, para alguma coisa muito absurda. E dessa forma, vocês vão ver. Eu pego a primeira posição, o ponteiro para o player, e eu vou fazer o dissect na estrutura dele. Se eu não tivesse o PDB, eu não saberia o que cada um desses valores daqui são. Mas como eu tenho, eu vou procurar o cara da posição 120, eu vejo ali que tem um 200. E o da 124, que é minha velocidade de pulo, acho que está 420. Então eu ponho isso aí na tabela. Depois de me atrapalhar um pouquinho. E eu vou botar alguns valores um pouco maiores. O vídeo está um pouco acelerado, mas, cara, estava muito rápido. O bichinho estava muito rápido. E vocês vão ver o que acontece se eu pular. Eu acho que eu exagerei um pouco. Sai do planeta. E quando você sai, o jogo crasha a uma certa hora e é isso daí. Mas só com isso, eu já tinha uma vantagem de correr mais rápido que todo mundo. E num mapa grande, eu conseguiria até acessar locais que são proibidos. E aí, esse daqui é um segundo jogo. Tipo a saída da caverna do dragão. Hã? Tipo a saída da caverna do dragão. Não, porque você tinha que queimar uma teiazinha de aranha, mas eu achei um local que ficava em cima de uma montanha que não tinha de jeito nenhum como escalar. Aquilo ali eu achei depois. A questão não vai ser sempre que as condições vão estar favoráveis para vocês fazer seu hack de jogo. Não vai ser sempre que você vai achar um endereço de memória só por scan. Eu tava sofrendo com um joguinho que era no mesmo estilo do outro. Eu tinha ali ouro, no caso cash, que você tinha que pagar para botar, o ouro que você ganha no joguinho e energia. Eu tava escaneando aquilo ali e eu não achava nada. Aí eu disse, é de browser. Vou tentar interceptar a conexão. Interceptei e disse, cara, sucesso. Isso daí está sendo totalmente controlado por cliente. Porque eu vi, olha, tem uma pilha enorme de dado e ele está sendo enviado isso. Então deve ser uma coisa do tipo, cliente, me passa as coisas daí, eu atualizo isso no meu servidor para você. Só que tinha um campo chamado HMAC. Esse campo HMAC é nada mais que uma função de hash em que você utiliza para verificar. Para você verificar o que foi enviado. No caso, se eu modificasse qualquer coisa do dado, o que o servidor fazia? Ele via, pegava meus dados, rodava o mesmo HMAC e via se batia. E quando eu modifiquei, não batia mais. Então ele só recusava o meu pacote. E aí eu pensei, caraca, eu tenho que gerar uma HMAC igual. Só que eu não estava conseguindo, porque para gerar a mesma HMAC você precisa de uma senha. Ela recebe tanto um dado quanto uma chave. E eu não tinha essa chave ainda. Fiquei procurando, não consegui. Aí eu larguei mão desse jogo. Até que... minto. Antes eu tentei fazer uma coisa chamada backtrace. Vocês lembram que eu ia falar isso? Backtrace é quando você consegue obter uma variável que você tem certeza que está relacionada com a outra. Por exemplo, eu consegui obter o valor do display daquele 180 ali. Eu consegui ver, olha, a variável gráfica está aqui. Na minha cabeça, em algum lugar acima no código, ele estava pegando
uma variável que estava encriptada na memória, desencriptando e mandando escrever na tela. E aí eu tinha aquele valor. Backtrace é você, a partir dessa variável de vídeo, você ir subindo na linha de chamada das funções, fazendo engenharia reversa em um montão de coisa, e vendo, olha, aqui ele está desencriptando, então você consegue achar o valor verdadeiro. Porque se está encriptado, você não consegue fazer scan. Você vai procurar e ele vai dizer, olha, não está nada, não tem nada. Porque de fato ele não está salvo como 180 na memória, ele está salvo com alguma outra porcaria lá dentro. Mas aí eu vi que o jogo era feito em Unity. E Unity é uma linguagem compilada, não. O Pawn Adventures? Não, Unity. Não, desculpa, C Sharp, falei besteira. Unity é a... Não, o jogo. O nome Unity do jogo é a engine que faz. Oi? Não, o nome esse jogo aí ainda é o Pawn Adventures? Não, esse daqui já é outro. Que eu não vou citar o nome, vocês vão ver depois de novo por quê. Outra empresa agressiva. Calma. Se vocês quiserem um slide, eu passo com os nomes também. C Sharp ela não é uma linguagem nem compilada, nem interpretada. Ela é compilada just in time, ou seja, você escreveu seu código lá, é um arquivo de texto que está em C Sharp. Existe um compilador de C Sharp, ele pega aquilo dali, ele passa para um troço chamado bytecode, que é uma parte meio compilada, mas ainda não é linguagem de máquina. É um intermediário entre isso daí. Java é assim também. Aí aquilo dali roda dentro de uma máquina virtual, que é o RLC, Runtime Language Library, não. CLR, Common Language Runtime Library. CLR. E aí ele pega esse bytecode e transforma em instrução de máquina. Só que isso daí existe para sistema da Microsoft, eles têm um compilador lá deles. E Unity funciona tanto em Linux quanto em Windows. O compilador da Microsoft só funciona para Windows. Então o pessoal criou um negócio chamado Mono, que é um framework para você garantir esse tipo de compatibilidade. Eles têm o próprio compilador de C Sharp e o próprio máquina virtual para rodar ele. A questão é, quando você passa isso daí para bytecode, você passa junto o nome das classes, o nome dos métodos, o nome dos campos que você fez. Ou seja, o Cheat Engine ele tem uma opção para você dissecar código em mono. Quando eu dou isso, eu consigo achar todas as bibliotecas que estão abertas, até aí tudo bem. Mas mais do que isso, eu consigo achar classes. Aqui, só que você dá uma busca, você já acha a classe player, você consegue abrir aqui os métodos, e mais do que isso, você consegue executar métodos. Então imagina, tem um método chamado adicionar energia, e você pode passar um inteiro para ele. O Cheat Engine ele cria um thread, manda rodar aquele negócio, e vou lá, você está com energia grande pra caramba. Inclusive passando o limite. Isso daqui acontece quando isso daqui eu abri a DLL, a Assembly C Sharp com DLL, que é onde fica salvo todo o código que você escreveu em C Sharp. E tem lá a string correspondente ao método. E aí é só você invocar o método que ele vai rodar. Mais do que isso, se você der uma olhada em quais são os campos da classe player, você acha um monte de coisa interessante. Tipo, energia. E por que eu não estava achando energia? Porque o 20 dela é um monte de 4. É um 4, 4, 4, 4, 4. Então você vai lá, crente que tá 20, porque é o que aparece na tela, escaneia por 20 e diz, não foi encontrado nenhum valor. É por isso. E eu também achei o dinheiro. E o dinheiro era um dicionário que estava um pouco ofuscado, porque depois eu descobri que tem um anti-cheat nisso. Mesmo assim, mesmo ele estando ofuscado, ou seja, eu não consigo ver direito qual é cada valor, eu troquei alguns bits lá e primeiro eu tive um montante muito negativo e depois eu consegui um valor positivo ali, bem legal. Mais do que isso, o anti-cheat deles também estava aí. Os caras ofuscaram todo o código, todas as variáveis do jogo, mas não ofuscaram o próprio código. Então, de parabéns. Então, eu conseguiria, se eu quisesse, pesquisar na internet como é que esse anti-cheat funciona para ter uma ideia melhor de como que eu poderia burlar isso daí. E foi o que eu fiz também. Eu dei uma pesquisada e eu descobri, ele está encriptando, olha, acertei. Mas isso daí foi depois de eu quebrar por completo isso aí. Tá aqui o anti-cheat deles. Ele fala, foi criado para ajudar você a proteger os jogos em Unity 3D contra hackers, mas obviamente
hackers habilidosos ainda conseguem quebrar. Obrigado pelo elogio. E eu fiz as contas de novo. Porque estava $50, 2.500. Estou devendo 1.600 milhões. Essa palestra foi cara, hein? Mentira. Espera, na verdade é 1.600.000. Isso. 1.600.000. Mas a gente estava devendo 1 milhão do... Mais 18 mil. Não, 18 milhões. 18 milhões. O Dá que? 19 mil. É do O que? outro. Já teve inflação desde que você escreveu isso? Não, aqui a gente quebrou. Naquele primeiro jogo que a gente mostrou, teve... não lembro mais, era... 990. A gente jogou 90 kk de moedinha lá. Aí dava 18 milhões. Contramedidas. Só voltando, que isso daqui é uma contramedida. Se você tivesse, ao invés de escrito todas as suas classes bonitinhas, nada disso teria acontecido. Bonitinhas não, feias. Botar número, letra bizarra. Eu não conseguiria entender que isso daqui é uma classe player. Só entendi porque o desenvolvedor foi lá e disse, olha, classe player. Se você quiser só ofuscar, era só você escrever código ruim. O que, obviamente, você não vai fazer no ambiente de desenvolvimento. Você vai, olha, tem o jogo pronto, agora você vai fazer um programa que renomeia suas variáveis e nome de classe, e você vai depois buildar com aquele nome dali. Tem coisa que já faz isso pronto pra vocês. Inclusive o próprio anti-cheat, tá? Tinha até anti-cheat de wallhack que foi compilado junto, mas o jogo não usa wallhack. Até o quê? Anti-cheat de wallhack. Tem um detector de wallhack, tem um detector de debug. Eu acho que o pessoal não usou direito isso daí, não. Contramedidas. Ofuscar código. Não confiar nos dados que o cliente está te passando. Aqui nesse link tem um exemplo de um canal chamado Live Overflow. Ele fez engenharia reversa num bot de Guild Wars 2. E aí, resumindo a história, ele conseguiu as chaves de API dos bots e era um bot que fazia um compra e venda. E aí ele foi analisar qual era o impacto desses bots no jogo. Em MMORPG, normalmente tem uma... Como é que funciona? Você tem itens, você quer comprar itens, e quando você mata bichinho, você ganha ouro. Qual que é o problema disso? Inflação. Muita gente com dinheiro, você vai conseguir itens muito rápidos. Então, o pessoal normalmente põe itens muito caros para tirar dinheiro do jogo. Qual é o impacto desses bots? Quando você fazia uma venda, você tinha que pagar 15% de imposto. Então, no fundo, os bots eles estavam ajudando a tirar dinheiro do jogo e ajudando os desenvolvedores. Isso é um caso de design inteligente de jogo. Quando você diz, olha, uma hora alguém vai fazer um bot. Se for fazer um bot, que seja para ajudar a gente. Tem outros métodos que você pode fazer. Por exemplo, eu tenho uma sala, um baú de tesouro no final do corredor. Ao invés de eu só permitir que, olha, chegou perto, ganha o tesouro, eu faço, olha, tem que passar por esse checkpoint, desviar esse monstro, daquele dali, chegar no final, você já vai estar dificultando a vida de um hacker. Tem um caso interessante no RuneScape. RuneScape? Eles tinham uma medida que era, se você ficasse muito tempo realizando uma ação repetitiva, eles te punham em um minigame, aleatoriamente. Então se fosse um bot que estivesse ali, tipo, sei lá, cavando, minerando, ele ia te jogar no minigame e o bot não ia saber o que fazer. Então você ia ter que ser o player ali jogando. Outra coisa que o pessoal faz, eu tenho alguns amigos que jogam Priston Tale, eles contam histórias, não, eu conheço fulano que tá usando bot. Aí, como é que o pessoal fazia? Todo servidor tinha um administrador, o administrador dava um teleporte lá pro cara e falava no chat, e aí, tá fazendo o quê? Aí o bot tava lá, meteoro, 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 meteoro. Qual é? Tá aí? Meteoro, 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 meteoro. Tá bom, vou te dar ban, hein? Meteoro, meteoro, ban. Funciona. Qual jogo é isso? Priston Tale. É um MMORPG bem velho. Tá. Por hoje é só, né? Aqui tem a bibliografia. Tem um livrinho muito bom aqui, que é o Game Hacking, Desenvolvimento de Bots Autônomos para Jogos Online. A gente deve postar depois na página. Esses slides vocês vão achar na página do Facebook do Luiz. Vamos lá. Dúvidas? Certinho, 10 horas. 10 horas. Qual página do GRID? Do GRID, a página? GRID, é o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança. Acho que os dois funcionam, Grupo de respostas o quê? Incidente de segurança. Ah, Dúvidas? Vamos lá. O que vocês acharam? Sugestões? qual é o jogo ali que tem o lance dos checkpoints?
Nenhum. Isso daí foi só uma ideia de como é que você faria pra dificultar a vida de tá. um bot. A princípio. Tá, porque o provavelmente bot também implementou. não é só dele identificar os checkpoints. Além de que você faria ele... Se fosse aleatório, ia ficar mais difícil ainda. Do tipo, gerar um caminho aleatório pra ele decidir, ele teria que escanear um por um. Aquele Pony Adventures tem mesmo uma caverna do dragão. Ah, Porque eu só tava fazendo piada com o lance do desenho Caverna do Dragão, que eles nunca voltam pra casa. não, eu... Não sei qual é o nome da caverna inicial, não. Não lembro, mas eu acho que não. Eu falei que, tem, porque eu achei que você tinha lido lá e eu não tinha me lembrado qual era o nome da caverna inicial. Mas tudo bem. Eu não tô falando desse jogo. Fala aí. Como é que é? Mudar o servidor? Depende. Normalmente não. Porque o servidor está programado para pegar a resposta, pegar o que o cliente enviar, tratar aquilo dali e salvar só o que está programado. Você não tem controle nenhum, você tem controle do que roda na sua máquina. O servidor é uma máquina de outra pessoa. Exceto em casos de o servidor está mal programado, descobrir uma falha de segurança que se eu mandar uns caracteres especiais aqui, ele interpreta errado e eu tenho acesso completo sobre ele. Isso aí existe, mas não é trivial. Você sabe de algum programa que serve para eu poder pegar arquivos do jogo, tipo modelos, texturas? Pô, eu brinquei um pouco com textura, mas eu não consegui tirar nada. O Cheat Engine, ele tem uma parte que você consegue ver a memória gráfica do programa. Talvez ali você consiga achar alguma textura carregada em memória, que ele pinta pra você direitinho. Mas eu rodei no Paper Mario e sem sucesso. Mas existe. Eu tava brincando com um que fazia isso daí pra Game Boy, mas eu não tinha nenhum caso de Game Boy. Mas eu tenho que procurar pra te dar uma ideia. Mas normalmente isso daí fica na própria ROM do jogo. Essa palestra é bem diferente do que eu imaginei que fosse. Achei que fosse como abrir arquivos de jogo. Ah, É. Porque Tem como. Isso daí é uma parte de... Tá, porque isso que ele falou de abrir, pegar os modelos e texturas do jogo é algo que eu quero aprender há bastante tempo, mas nunca consigo achar um tutorial decente. Muitos dos programas que falam do tutorial, geralmente eu preciso estar no local para tirar os arquivos do local, tipo, sei lá, você tem que... você só tira o que está carregado, não o que está dentro do arquivo. Você tem que esperar tipo ele descodificar para passar isso para a memória. O Cheat Engine ele faz isso, só que tem ferramentas melhores. Tem um caso que eu estava vendo uma palestra de DEFCON, eu posso te passar depois, o pessoal fez uma ferramenta só para isso, para fazer scan de memória visual. Aí, esse daí é interessante. O pessoal queria obter qual era a posição do minimapa. Era um jogo tipo MOBA, e aí tipo tinha névoa de guerra, que você não consegue ver muita coisa além. Aí o pessoal, o que eles fez? Olha, deixa o minimapa parado, escaneia. Muda tudo exceto o minimapa, escaneia de novo. Aí ele vai pegando o resto. O que não mudou é o minimapa, então o minimapa deve estar ali. Muda o minimapa, vê o que mudou. E aí no final, eles conseguiram achar um desenho pequenininho na memória que representava o minimapa, no formato certinho. Eu só não lembro agora o nome da ferramenta. Bom, então... Não. A gente vai aproveitar agora esse espaço. Só um recado importante. Agora, 10h15 vai começar o Coffee Break, lá no Salão Nobre. Está rolando também aqui no Espaço Flex um espaço legal com o MJV. Eles estão fazendo umas brincadeiras e distribuindo brindes. E também está tendo um espaço com empresas patrocinadoras lá no Roxinho, lá no hall do Roxinho. É isso aí.